Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos para mais uma aula de história? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cronologia da história do antigo Egito. Na última aula, nós já falamos nas últimas aulas, um pouquinho a respeito da sociedade egípcia e já vimos também um pouquinho sobre a economia egípcia, especificamente a respeito da agricultura. A gente viu que o rio Nilo ele foi essencial para a existência do antigo Egito. Na apostila de vocês podem estar acompanhando, lá na página 8, nós temos a cronologia do Egito Antigo, ou as fases da história do Egito Antigo. Muito bem, data-se, que os primeiros habitantes a chegarem nessa região que hoje é o Egito, eles teriam chegado por volta ali do ano, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E teriam, se estabelecido nesse lugar, e ali eles teriam formado pequenas comunidades que são conhecidas aí como nomos. Então elas não eram unificadas, cada comunidade tinha seu próprio governante. No caso, a união desses nomos, ela vai acontecer já na primeira fase que você tem aí no livro de vocês, lá na página 8, que a gente chama, de período arcaico ou antigo reino. O que acontece, O que acontece desse período? Muito bem, vão existir uma unificação dos nomos, tanto os nomos do norte quanto os nomos do sul, ou que a gente fala, do Baixo Egito, que é o norte, e do Alto Egito, que é o sul. Daí você pode estar perguntando, mas como assim Baixo Egito e Alto Egito? Como que o Baixo, tá na parte de cima do mapa, como você está vendo aí, e o Alto Egito está na parte de baixo? Que estranho. É que a gente precisa lembrar, que o mapa, ele não mostra o relevo. Então, o Alto Egito, o relevo dele era realmente num nível mais alto do que o relevo do Baixo Egito. Tanto é que o rio Nilo, ele nasce lá no Sudão e corre, para o mar Mediterrâneo, em direção ao mar Mediterrâneo. Então, só para a gente se localizar. O que vai acontecer? Vão surgir, então, governantes principais que vão acabar unindo, os nomos do sul e outros governantes ali que vão acabar unindo os nomos do norte. O que acontece? Vão se formar, então, dois reinos dentro do Egito, que a gente chama o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Esses dois reinos, com o passar do tempo, eles acabaram sendo unificados pelo faraó Menés. Então, vai haver uma unificação do Baixo e do Alto Egito. E é nesse período, que vai aí de 2850 a 2150, em que as primeiras pirâmides elas vão ser construídas. Então, você tem a pirâmide de Saqqara sendo construída. Depois, posteriormente, já na quarta dinastia, são construídas 3 grandes pirâmides, as mais conhecidas, que são as pirâmides de Gizé, que ficam na província, ali no bairro, na região de Gizé, ali no Egito, ali em Cairo mesmo. É interessante, a gente notar, porque o Egito ele vai formar várias dinastias. O que seria uma dinastia? Quando a gente fala de dinastia, é uma mesma família governando o Egito. Então, no caso, as pirâmides, elas foram construídas na quarta dinastia por 3 faraós, pelo faraó Kelpis, pro faraó que era filho do Kelpis, que era o Kefren, e pro neto ali, no caso de Kelpis, que era Miquerinos. Então, essas 3 pirâmides, elas foram criadas, construídas aí durante esse período. No livro de vocês, lá no início, na página 3, é interessante vocês darem uma lidinha nesse texto aqui da página 3, do Você Sabia, que fala um pouquinho a respeito da pirâmide de Kelpis, tá? Que ela é a maior, construída aí no Egito, medindo aí 230 metros
de altura. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa questão das pirâmides em outra aula. Por enquanto, a gente vai se ater à cronologia. Nesse período, né, do Antigo Reino também, vai ser estabelecido a capital do reino, do Antigo Reino, que vai ser, no caso, a cidade de Mênfis, que vai ficar como sede do governo desse período. Outra coisa interessante de a gente notar é as coroas, né, do Alto, do Baixo e do Egito Unificado. Então, aqui na imagem, né, vocês conseguem ver que existiam essas diferenças de coroa, né? Para o Alto Egito você tinha a coroa branca, para o Baixo Egito você tinha a coroa vermelha. Depois, quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados, a coroa meio que se unificou também. E, como você pode ver ali na imagem. E no caso, né, quando existia guerra, quando o faraó estava em guerra, ele usava aí essa coroa azul. Isso é uma coisa interessante aí sobre esse período da história também. Seguindo a cronologia, nós temos aí o Médio Império, que vai do ano 2040 até o ano 1783 a.C. E é interessante que é nesse período do Médio Império que chegam, né, povos semitas para ali no Egito. Então a gente acredita que realmente José, né, tenha trazido Jacó, seus irmãos, nesse período aí do Médio Império. Nessa época também chegaram nessa região povos asiáticos conhecidos como Ixos. E os Ixos acabaram até mesmo tomando, né, posse do Egito, e eles comandando o Egito, eles mesmos se tornando aí faraós, tá? Outra coisa interessante é que a gente acredita então que os hebreus eles vieram nesse período, né, para essa região, e eles se instalaram na região de Gozen, que é ali próximo ao delta do Nilo, uma região bastante fértil e que era destinada principalmente para a criação de animais, que era a principal característica da economia hebraica aí também. Outro período que nós temos aí é o chamado Novo Reino ou Novo Império, que vai do ano de 1550 a 1070. Esse período acredita que se tenha ocorrido o êxodo, né, que o povo hebreu teria sido libertado por Deus e por Moisés nesse período aí do Novo Império. E esse período ele vai se encerrar somente, né, quando começa ali a baixa época. Olha só, é interessante porque esse período ele começa a marcar um pouco da derrota, né, dos egípcios, podemos dizer assim, do enfraquecimento do Império Egípcio, mas para o final, né, ali desse império, ele vai começar a ser invadido por novos povos. Daí nós temos o que a gente chama de Baixa Época, que vai, né, mais ou menos de 664 ao ano 30 aí, antes de Cristo, quando a última dinastia egípcia ali, de origem grega, no caso, ela vai ser derrotada pelos romanos. Nesse período de Baixa Época, os egípcios eles foram dominados por diversos povos, entre eles os persas, os gregos e, por último, aí, o romano. O domínio grego sobre o Egito, ele acabou somente quando Roma, né, acaba conquistando aí o Egito. Mas é interessante porque os gregos, eles meio que adaptaram a religião egípcia para essa cultura ali, pelo menos no Egito. Então, eles mesmos construíram templos, né, elevados aí pro Egito. Pessoal, isso seria hoje, essa seria a cronologia, né, principal aí da história do Egito. Eu peço para vocês darem uma lida, então, na página 8, para pegarem mais algumas questões aí da história do Egito. É lógico, gente, não tem como nós estudarmos
todas as dinastias, todos os faraós que viveram no Egito, que governaram o Egito. Como vocês viram, né, a história do Egito é muito longa. Então a gente pega as partes principais, a gente ressalta, né, nas próximas aulas eu vou estar ressaltando para vocês os faraós mais importantes aí da história do Egito, mas não tem como nós estudarmos todos eles. Então a gente passa mais as características gerais aí sobre o Reino do Egito. Nas próximas aulas a gente vai começar a falar um pouquinho também sobre as crenças do Antigo Egito, sobre a religião, sobre os rituais, né, que eles realizavam aí de acordo com essa religião. Te espero então na próxima aula. Tenham todos um ótimo dia e até breve.